Vamos orar para a gente começar? Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade da gente se encontrar, de meditar sobre o Teu Evangelho e os desafios que o Senhor coloca diante de nós. Tem misericórdia de nós todos e permita que eu possa comunicar de acordo com a Tua vontade o que temos preparado para hoje à noite, que o Teu Santo Espírito traduza nos nossos corações as Tuas verdades. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, o tema que eu tenho para a gente hoje é um tema que eu tenho muito carinho e que eu tenho tentado trabalhar com vocês de modo discreto. Eu não falo nesse sentido, assim, eu não falo sobre isso, mas eu falo nesses termos. Então, talvez eu só vá dar nome para uma coisa que vocês já percebem na minha fala, tá? Eu espero que seja assim. Mas a nossa conversa hoje é sobre um pensamento circular, como pensar em círculos, que é um estilo de raciocínio mais oriental e mais antigo. Ele é anterior, por exemplo, ao iluminismo, à ciência moderna, à própria modernidade, que é um pensamento em círculos. Então, ele talvez... Deixa eu fechar o WhatsApp aqui. Ele talvez pareça um pouco estranho, mas eu vou tentar convencer vocês de que ele é funcional, ele é eficiente e mais saudável, tá? Vamos fazer um exercício. Que cor é essa que eu separei entre os colchetes aqui? A gente pode chamar... Eu vou falar com a Thaís aqui que o microfone já está aberto, tá? Que cor é essa? Pink. Pink. É pink. Alguém podia dizer que é rosa. Mas você pode ver que eu selecionei aqui um intervalo de cores, né? E esse intervalo a gente dá um nome para ele. Então, quando a gente fala rosa, lá na Sociedade Bíblica mesmo, a gente tem um monte de cor de capa de Bíblia. É muito difícil para a gente categorizar e separar, juntar as Bíblias em cores, porque tem roxo, violeta, púrpura, pêssego, enfim, é toda uma miríade de cores. Então a gente decide que esse intervalo é rosa. Esse intervalo muda dependendo da cultura, dependendo do grupo, mas é um intervalo de um espectro. Aqui, ó, eu dei uma escorregadinha para o lado. E agora, que cor é essa? Um rosa mais pêssego. Pêssego, tá? Está falando. Não, rosa. Rosa pêssego. Mas percebam que é um recorte arbitrário, é um recorte artificial, mas é um recorte que a gente faz. A gente usa isso no nosso dia a dia. Agora eu vou dar uma provocada um pouquinho maior. Ah, não. Antes de dar provocada. Qual que é o grande problema dessa segmentação arbitrária? Que a gente superestima uma diferença e subestima outra. Então, ó, a gente vai dizer que isso aqui é laranja e isso aqui é rosa. A gente superestima essa diferença. Fala, não, isso aqui é muito diferente. O rosa do laranja é muito diferente. Você aceitaria pintar sua casa de rosa? Não. Mas você aceitaria pintar de laranja? Ah, de laranja, tudo bem. A gente acha que essa diferença é muito grande. Ao mesmo tempo que a gente acha que essa diferença aqui interna, ó, é pequena. Não, é tudo a mesma coisa, tudo parecido. De modo que se eu pego uma coisa daqui do canto, ó, ou uma coisa daqui, acaba entrando tudo no mesmo balaio.
que eu acho que aqui dentro não tem muita diferenciação, tem fora. Isso é o que a gente faz com tudo na vida e eu vou dar um exemplo provocativo. Partidos políticos. Coloquei num espectro aqui só pela cor do logo, tá? Então, o PT ficou aqui num quase vermelho, que eu não achei um vermelho aqui. A Rede, que é laranja, o PSOL, que é amarelo, o PSL, que é verde, PSDB, PL. A gente vai dizer, como isso aqui está dentro de um mesmo espectro, a gente vai dizer que quase não tem diferença entre o PT e a Rede. Mas a gente vai dizer que tem muita diferença entre o PSOL e o PSL. Aqui é uma brincadeira, claro, aproveitando os logos. Mas é assim que a nossa mente funciona. Aqui eu não botei os colchetes. Mas é assim que a nossa mente funciona. A gente pega um espectro, divide esse espectro em categorias, em quadradinhos. Deixa eu voltar para a minha tela anterior. E aí a gente fala que o que está para fora desse quadradinho é muito diferente do que está dentro. Ao mesmo tempo que o que está dentro é tudo a mesma coisa. Vamos falar aqui, para usar partido político, eu vou falar, aqui dentro é esquerda e aqui dentro e aqui é direita. Então, esquerda e direita são muito diferentes. É uma diferenciação superestimada. Mas dentro da esquerda, PSOL, PT, é tudo a mesma coisa. É uma diferenciação subestimada. Tá fazendo sentido? Dá uma balançadinha na cabeça, se tá, beleza? Então é assim que a gente funciona com a categorização. A gente vai construindo cercadinhos e vai tentando simplificar a vida. O cérebro faz isso de maneira muito rápida, para a gente não gastar muita energia. O problema é que essa não é uma estruturação boa do pensamento, porque superestima algumas diferenças e subestima a outra. Ou seja, pode ser que a gente esteja tratando duas coisas que são muito parecidas como se fossem diferentes, e pode ser que a gente esteja tratando coisas muito diferentes como se fossem parecidas. É um jeito ruim da gente trabalhar. Mas é assim que o nosso cérebro funciona. Agora, você imagina isso aqui, olha, com palavras, imagina isso aqui com denominações. Fala, não, pentecostal é muito diferente de presbiteriano. Agora, os pentecostais são tudo a mesma coisa. Tá vendo? Então, eu superestimei uma diferenciação, subestimei outra. Não, os pentecostais são cada um de um jeito. Ao mesmo tempo, os pentecostais e presbiterianos têm muitas coisas em comum, né? Então, essa categorização, ela empobrece a nossa forma de enxergar o mundo. Por quê? Isso aqui é um espectro, né? A gente fatia isso aqui para dizer, a gente fatia isso aqui para dizer, para generalizar, falar isso aqui é rosa. Não existe um rosa. Tem zilhões de espectros, de faixas de luz que a gente chama de rosa. Mas o que é o rosa? Puxa, não tenho. Então, mas é a forma que a gente pensa. Só quero mostrar para vocês como essa forma de pensar empobrece a nossa leitura de mundo. Porque o mundo se apresenta para nós como espectro, não como categoria. Eu acho muito interessante que o arco-íris que Deus criou, ele é um espectro. Ele tem todas as cores interligadas. A bandeira LGBT, ela tem faixas muito definidas de cores, né? Ou seja, Deus é muito mais diverso do que os LGBT podem desejar ser. Então, a gente quer categorizar, mas o mundo se apresenta para nós como espectro. E eu espero me fazer entender com isso. Por exemplo,
Eu gosto sempre de trazer o exemplo do Brasil, porque o Brasil não existe, né? O Brasil é um pedaço de terra que historicamente foi invadido por portugueses, foi colonizado, seu território foi demarcado de forma imaginária, toda a fronteira é imaginária, né? O Brasil tenta se segurar em torno de uma Constituição que a última edição foi de 88, mas mesmo essa Constituição está sempre em debate. A gente tem o Supremo Tribunal Federal para debatê-la, tem uma série de questionamentos, ela está sempre sujeita a escorregar. A gente vive com esse medo de que, de repente, essa ordem democrática que a gente conhece pode deixar de acontecer, pode deixar de existir. Então, você vê como essas fronteiras todas que a gente estabelece, do que é a ordem democrática, do que não é, do que o Brasil é, do que não é, tudo isso é arbitrário, tudo isso vale enquanto a gente combinar que vale, mas é muito frágil. Por quê? Porque o mundo se apresenta como espectro, não como categoria. Porque tem tons, mais de 50 tons de cinza, né? Tem infinitos tons. Não existem essas fronteiras aqui, ó, do vermelho para o laranja. Não, é espectro, o mundo é espectro. A gente aqui é fascinado por categorização, por categorias. Por quê? A gente é doido por gavetinhas. A gente é doido por quebrar o conhecimento em partes, em especialidades. É a fantasia iluminista da enciclopédia, né? A enciclopédia nasce em meio ao iluminismo com a fantasia, com o fetiche de que se eu conhecer todas as coisas, que se eu conseguir articular mapear todas as coisas que o ser humano conhece, classificar, colocar em ordem, esse fetiche é um fetiche de tentar dominar, de tentar conhecer as coisas para dominar a realidade e criar cosmos. Lembra de quando a gente conversou sobre cosmos e caos? A gente tenta criar ordem a partir do conhecimento. Não, se eu elencar todas as informações, botar em ordem, eu vou conhecer, eu vou saber. Então, é mais ou menos isso que a gente é ensinado isso nas nossas escolas. E até por isso que eu acho que tanta gente tem dificuldade na escola, porque o cérebro não foi feito para funcionar dessa maneira. Não é o modo natural de pensar categorias. Não é assim que Deus desenhou a gente para fazer. É um modo artificial, é um modo arbitrário. A própria ordem alfabética é uma ordem arbitrária que todo mundo tem que aprender. Não tem nenhuma desculpa, gente, aqui passou alguém ali. Não tem nenhuma associação natural que se possa fazer entre A, B, C, D, E, né? Não é parecido, não soa parecido. Você precisa decorar uma ordem arbitrária. Então, toda essa ordem, ela é uma tentativa humana de botar ordem no caos, de tentar fazer ordem do mundo, de olhar para esse mundo que se apresenta para nós como espectro e falar, não, tem uma caixinha que é dos mamíferos, tem uma caixinha que é dos répteis, tem uma caixinha que é dos... Ah, mas e baleia é o quê? A baleia é mamífero. Por que é mamífero? Aí você precisa, sabe, toda essa estruturação, ela é arbitrária, é artificial, e é uma tentativa nossa de botar ordem no caos. Tem outro jeito de fazer a coisa? Tem, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas da onde vem esse fetiche por categoria? Vamos explorar um pouquinho mais esse tema da categorização, tá? Categoria, essa palavra categoria, Aristóteles tinha uma estrutura complexa para categorizar as coisas, né? Ela vem de duas palavras gregas, kata e agoreu. Kata é
segundo, de acordo. Por exemplo, quando a gente fala o Evangelho de João, a gente fala Cata Johannes. Segundo João, o que o João diz. Agoreo é de ágora, de praça. Categoria é aquilo que é dito na praça, mais comumente acusação. É uma acusação. A categorização, então, implica num juízo que trace uma divisão. Quando eu categorizo, eu estou dividindo, falando isso aqui é puro, isso aqui é impuro, isso aqui é crime, isso aqui é civilidade. Isso é categorizado. Olha como aparece na Bíblia. Aparece, por exemplo, Pilatos falando com os fariseus. Que categoria vocês trazem contra este homem? A palavra no original de João, para acusação, que a gente traduz como acusação, é categoria. Que categoria vocês trazem contra este homem? Que acusação vocês trazem contra Jesus? Então, categorizar é acusar, é discriminar no sentido de tornar uma coisa diferente da outra. E Jesus também usa essa palavra quando ele fala: não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Olha, as palavras de Moisés, a partir de quando você as conhece e age contra elas, você é acusado por elas. Você é categorizado por elas. Então, a categorização é um traço que divide, que delimita fronteiras. E a gente pode chamar isso também como pensamento binário. É ou não é? É azul ou é vermelho? Como se houvesse um vermelho e houvesse um azul, né? É esse pensamento binário. É esquerda ou é direita? É democrático ou é autoritário? Então, o nosso cérebro, ele muito facilmente faz isso. Por quê? Ih, faltou uma figurinha aqui, deixa eu ver se ela reaparece. Vou atualizar. Isso acontece, queridos, desde que o ser humano comeu de um fruto. Ele tinha 2 frutos para comer lá no jardim. Um era o da vida e o outro era do conhecimento do bem e do mal. Aqui, ó. Eu queria muito essa imagem para a gente ver. Esse é o fruto da vida. O fruto da árvore da vida. Esse é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles são muito parecidos. Só que nesse aqui, eu tento dominar esse saber, esse conhecimento do que é o bem e o que é o mal. Eu quero diferenciar e falar, e julgar, e discernir, categorizar. Esse é o bem, esse é o mal. Eu quero ter esse conhecimento. Porque a promessa é que se eu tiver esse conhecimento, eu serei como Deus. Essa é a promessa que a gente tem. Se eu conhecer, eu vou ser como Deus. Esse é o desejo enciclopédico dos iluministas no declínio do ápice da Igreja Católica na Idade Média, não só da católica, né, da protestante também, de que se o iluminista conhecesse todas as coisas e soubesse discernir o bem e o mal, como é que as coisas funcionam, né? A medicina vai surgir aí também nesse momento, abrindo os corpos, investigando de onde vem, o que acontece. Se a gente conhecer, a gente vai controlar tudo e dominar tudo. Ora, a medicina, apesar de conseguir muita coisa, não consegue produzir a vida. Não é interessante? Porque eu posso dominar todas as técnicas, posso destrinchar todos os saberes. A vida, o fruto da vida, é de outra natureza. Ele é resultado de uma outra energia. Então,
veja como a vida ela acontece na relação entre esses elementos. Eu botei aqui de um outro jeito para a gente pensar. Então, o pensamento binário quer compreender o mundo como um relógio. Essa ideia do conhecimento do bem e do mal, esse que eu estou chamando de pensamento binário, ele quer compreender o mundo como um relógio. Ele não quer um espectro de cores. Ele quer que você me diga, nem que seja com dados científicos, qual que é a frequência de luz para eu definir que uma cor é vermelha? Qual que é a frequência de luz? É de X a Y. Na cultura brasileira, na frequência X a Y, de luz, aquele feixe vai ser chamado vermelho na cultura brasileira. Mas depende de cada lugar da cultura brasileira. Enfim, a coisa vai ficando complexa, né? Porque esse pensamento binário quer mapear todo o conhecimento como se ele pudesse conquistar o mundo a partir disso. E é claro que esse pensamento e que essa forma de enxergar o mundo é importante, mas ela não dá conta, ela não produz vida. O cérebro funciona como uma rede. Quando um ponto é tocado, toda a rede balança. Isso aqui eu imagino que seja uma árvore, né? Eu peguei essa foto num lugar, mas pode muito bem ser o cérebro, porque o cérebro também funciona dessa maneira. É uma série de neurônios, de redes neurais, né? De vínculo de informação. E o que acontece, a gente, na semiótica, a gente chama isso de semiose. Semiose é o seguinte, eu te mostro essa imagem, por exemplo, o teu cérebro vai fazer uma interpretação sobre ela. Mas essa interpretação, ela só pode ser feita com uma outra imagem, uma outra analogia, uma outra figura ou uma outra palavra, por exemplo, que precisa ser interpretada de novo por uma outra imagem, que vai ser interpretada de novo, que vai ser interpretada de novo. Ou seja, cada estímulo que eu apresento para você desencadeia no seu cérebro uma série de sinapses, de informações que você não tem controle, nem eu. Na verdade, a gente não tem ideias, as ideias é que nos atravessam. A gente não tem controle sobre isso. Por isso que os psiquiatras, os biólogos, quando alguém fala para eles de livre-arbítrio, eles dão risada, porque imagina, você é uma série de sinapses sobre as quais você não tem nenhum controle. Como é que você está querendo achar que você decide alguma coisa? O processo de decisão é uma piada para quem investiga esse nível de processo celular, né? Porque esses pensamentos acontecem, uma série de disparos elétricos dentro de um sistema complexíssimo, que ninguém consegue mapear, por mais que faça tomografia e tal, ninguém entende direito isso aí. Mas continua na vontade de entender, né? Agora, existe um pensamento não binário, sobre ele que eu quero falar hoje. Vocês sabem que a gente tem dois lados do cérebro, para botar de forma bem simples. Esses lados, eles têm qualidades diferentes, eles são bons em coisas diferentes, mas a grande potência do cérebro humano é fazer os dois conversarem. Uma pessoa que só consegue caminhar do lado direito do cérebro é uma pessoa que sofre muito, porque o lado direito ele tenta ser absoluto, né? A gente está vendo aqui as fórmulas matemáticas, uma tentativa de descrever essa realidade fluida e espectral, como a gente estava falando, em fórmulas absolutas, que é impossível. Então, é muito sofrimento psíquico por tentar dar conta de um mundo fluido e espectral com abstrações que tentam ser absolutas e nunca serão. Do outro lado, a gente tem
é um potencial criativo e artístico, imaginativo, que também dá de cara com a parede, porque o mundo não corresponde à imaginação dos artistas e dos poetas. Também, muitas vezes, os poetas não conseguem concretizar toda a sua imaginação, porque para concretizar eles precisam de algumas faculdades aqui mais lógicas, né? Então, a grande luz está em fazer os dois lados conversarem. É o que alguns psiquiatras chamam do terceiro cérebro, que surge quando os dois conversam, quando os dois estão em relação. Então, o nosso alvo não é separar o positivo do negativo. O alvo é colocá-los em relação para que haja luz. Vamos pensar na metáfora da corrente elétrica. Tem o negativo e o positivo. Ah, legal, diferenciei os dois. Tá, mas você está às escuras. Precisa botar os dois em relação. Aí você tem luz. Então, o contrário da luz é não luz, independente de como se articulam positivo e negativo. É uma abstração para a gente pensar assim. Não interessa como você articula o mundo. Ah, eu sei diferenciar todas as correntes ideológicas da política. Não interessa. Se você não puser elas em relação, você não tem luz. Ah, eu sei diferenciar todas as religiões do mundo. Não interessa. Se você só consegue falar de cristianismo, você não tem luz. Você precisa articular, precisa falar com quem não sabe. Você precisa articular o positivo e o negativo. Então, para a gente pensar numa metáfora espacial, nem direita nem esquerda, é ou para cima ou para baixo. Jesus usou isso bastante, lá em cima e lá embaixo. O mundo dos mortos ou os céus. Mas não direita ou esquerda, porque isso divide a gente. A gente está muito dividido. A gente pode pensar também na questão da raça, né? Não existe raça, a gente é da raça humana, mas a gente tem tons de pele diferentes, mas tons da mesma cor. Eu estava ouvindo um pastor pregando que todos temos a mesma cor, né? Porque a melanina, todo mundo tem melanina, só que alguns têm 0,5%, os outros têm 100%. É um espectro, só que a gente tenta separar esse espectro em caixinhas. E essas caixinhas fazem com que a gente superestime o que está na outra caixinha e subestime o que está dentro. Eu estava ouvindo a Oprah num programa da década de 80. A Oprah era muito corajosa, né? Não é à toa a importância que ela tem na cultura americana. Ela entrevistando uma plateia branca e perguntando assim, por que vocês acham que os negros não tinham que estar aqui, não sei o quê? E ela entrevista um cara e o cara falando assim, não, porque tem negro e tem preto, é diferente. Negro é aquele que não dá para confiar, preto já é uma pessoa respeitável. Então começa umas loucuras assim, né? Que a hora que o cara vê um cara negro na rua é o quê? É negro ou é preto? Ele não sabe, porque essa categorização superestima o que está na outra categoria e subestima o que está nessa mesma. Vira tudo mesmo balaio, né? É como político, falar de político. Eu já ponho todo mundo na mesma categoria. Político é sem vergonha. Mas não. É ser humano. Então, não é nem direita nem esquerda. Não dá para a gente fazer essa categorização. A gente precisa botar em relação para ver se isso aponta para Deus, se isso traz luz ou traz trevas, tá? Então, é um pouquinho disso que eu estou falando no pensamento não binário. Então, como é que eu faço esses dois lados do cérebro conversarem? Como é que eu converso com alguém? Como é que eu ensino alguém e faço essa pessoa usar os dois lados do cérebro? É sobre isso que a gente vai ver no pensamento circular, que é a proposta bíblica. Só que o pensamento circular é um pensamento primitivo. É o mais antigo possível. É de quem não tinha faculdade, mas já sabia como comunicar uma ideia de forma efetiva. Aqui a gente tem uma ilustração de Jacó abençoando os filhos de José.
É muito interessante isso. Se a gente for ler lá Gênesis 48, José leva os dois filhos para serem abençoados por Jacó. Jacó está cego quase. E é Manassés e Efraim. Manassés é o mais velho, Efraim é o mais novo. E aí José põe eles perto de Jacó, e Jacó fala, quem é quem aqui? E José fala, esse é o mais velho, Manassés, esse é o mais novo, Efraim. E Jacó inverte as mãos e abençoa o Efraim mais do que Manassés. Abençoa Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda. E aí José tenta impedir isso e fala, não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. E o Jacó fala assim para José, não, o Manassés vai ser abençoado também, mas Efraim vai ser um grande povo e vai abençoar todas as nações. Efraim acaba sendo uma metáfora, um parônimo de Israel, um apelido de Israel. Muitas vezes você vai ver Deus se referindo a Israel como Efraim, que era o filho mais novo de José, que era o cara que foi expulso pelos irmãos e tal. Então, por que eu estou falando isso? Porque a proposta bíblica usa essas fronteiras, ora levantando, ora subvertendo, para construir um significado. Então, puro, impuro, justo, ímpio, judeu, faltou de, judeu, gentil, primogênito e filho mais novo. É o contrário aqui, na verdade. Primogênito e filho mais novo. Olha como a coisa é invertida. E eu gosto desse nó. Olha que nó lindo que acontece aqui. Parece que Deus brinca com essas fronteiras para construir um outro significado. É como se Deus fosse subvertendo todas as nossas fronteiras. Por exemplo, vamos pegar a fronteira puro e impuro. Toda a história de Israel em Levítico é para construir uma pureza alimentar. Olha, esses animais vocês não comerão. Esses vocês comerão, porque estes são impuros, estes são puros, né? Mas aí chega Pedro lá na casa de Cornélio, Pedro tem aquela visão e Jesus fala para ele, não rejeite o que eu santifiquei. Poxa vida, mas Pedro fala, eu nunca botei nada impuro na minha boca. E Jesus fala, eu purifiquei, então você não vai rejeitar o que eu purifiquei, o que eu santifiquei. Então parece que Deus vai construindo essas fronteiras de puro e impuro, justo e ímpio, sem as quais nenhuma sociedade se organiza, toda sociedade tem suas fronteiras, e os seus anfíbios, por assim dizer, tem os puros e os impuros, mas tem alguma coisa aqui no meio que é a coisa estranha, que é a coisa que a gente não sabe lidar bem. Então, tem gente que diz que a barata é um desses animais, porque ela era para ficar fora de casa, mas ela entra em casa. E ao entrar em casa, sendo que ela era para ela estar fora, ela rompe essa barreira e causa na gente um estranhamento, um nojo. Então, foge das nossas categorias. Bom, Deus parece que brinca sempre com as nossas categorias, e ao brincar, ele vai construindo novos significados, ele vai transformando a nossa forma de enxergar o mundo. É assim que funciona esse tipo de pensamento circular, que eu estou chamando de não binário também. Como é que ele se apresenta na Bíblia? Não sei quem de vocês já viu a expressão quiasma, ou estrutura quiasmática. É um nome horrível, né? Porque vem do grego a letra qui, que é o X. Então, é uma estrutura muito usada no mundo antigo. Por exemplo, aqui no Salmo 46,
começa com Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, e termina, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ou seja, começa como termina quase. Mas no meio do caminho é que a coisa acontece. Então, ele vai construindo uma linha de raciocínio em que a coisa mais importante fica aqui no meio. É isso que é o quiasma. A gente encontra isso na Bíblia inteira. Então, a coisa mais importante do Salmo 46 está aqui no meio. Bramam as nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, vocês estão preocupados, as questões políticas estão pesando, vocês não sabem o que vai ser de amanhã, eu entendo tudo isso. Mas Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ou seja, você está preocupado, mas se Deus falar a terra queima, se dissolve, acabou com tudo. Então, essa é a informação mais importante do Salmo 46. E ele vai construindo de forma a falar, olha, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, não. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, Paraná. Há um rio cujas correntes, Taraná. Aí ele fala essa informação mais importante e ele volta dizendo as mesmas coisas. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É como se você tivesse subido num morro. Eu não sei se vocês vão lembrar dessa imagem aqui. É uma gravura que eu usei para descrever o Jardim do Éden. Eu falei para vocês como na antiguidade, ou na iconografia cristã, o Jardim do Éden é descrito como um monte, do qual nós caímos. E ele pode ser lido de forma circular aqui, ó. A gente vai descendo, a gente tinha a árvore da vida, a gente comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois caímos, nos vestimos com a folha da figueira, depois saímos saímos do jardim e onde tem o querubim aqui com a espada e fomos para longe. Então é como se a gente foi descendo, né? Então o pensamento oriental e antigo vai sempre ser circular. A gente é que tenta ler de forma linear, de forma algébrica, de forma cartesiana, como se houvesse uma lógica. A mais B é igual a C. Não, aqui é A mais B mais C é igual a D, que é menos D menos C menos B, sei lá. O pensamento circular, ele vai pensar o seguinte: eu estava preocupado, Deus era o meu refúgio. Eu não quero temer, porque eu sei que tem um lugar de segurança e Deus está no meio desse lugar de segurança. Mas aí a questão é que Deus, se ele falar a terra se dissolve. E por isso eu sei que ele está conosco, e por isso eu sei que ele faz as guerras cessar, e por isso eu posso me aquietar e saber que ele é Deus. O Senhor Deus dos Exércitos está conosco, ele é o nosso refúgio. Então, essa é a estrutura, é meio circular. Isso é o circular. É como se você subisse num monte e nesse monte você visse alguma coisa que você não viu no pé do monte. E que depois de ter visto isso que você viu, nada mais é igual. Por isso, por isso, aquilo, por isso, aquilo. Que são as mesmas coisas daqui, entende? Mas que só ganham significado depois que você entendeu isso aqui. Vamos tentar, eu vou ser circular aqui e vou mostrar isso de outras formas.
Aqui, o livro dos Salmos, o que a gente chama dos Salmos, os 150 Salmos, perdão, uma barulheira aqui das crianças. O que a gente chama de livro dos Salmos, eles são 5 livros, tradicionalmente. O primeiro deles vai até o capítulo 41. E você consegue dividir ele em vários quiasmas aqui. Inclusive um de isolação, de sofrimento. O vale. Então, é uma forma como a gente consegue ver essa literatura antiga. São esses quiasmas, por causa da letra grega ki, que é o X. Então, são estruturas de construção de significado de forma circular. Você só vai entender tudo o que ela quer te dizer se você subir essa montanha, entender isso aqui e descer essa montanha à luz do que você entendeu aqui. Certo? É como se você tivesse tido um encontro aqui com alguma coisa transformadora que faz tudo isso aqui ganhar sentido e ainda vai te fazer ler isso aqui de outra maneira. Tá bom? Aqui é um estudo lindo do Hexateuco. Você já deve ter ouvido falar do Pentateuco, que é uma das formas de descrever os 5 primeiros livros. Mas há quem advogue pela necessidade de incluir Josué, fazendo um Hexateuco, 6 livros. E que, reunidos esses 6 livros, você consegue enxergar essa estrutura aqui, que é um quiasma também. Como aquele do Salmo. É que eu botei de ladinho para você enxergar essa montanha. Eu falei para vocês também outro dia que ninguém sabe onde é o Monte Sinai. Se é que existe um Monte Sinai, porque o que a gente conhece é o deserto do Sinai. De modo que o monte talvez possa ser, inclusive, só da presença de Deus, como se onde Deus estiver, ali é monte, ali é alto, né? Porque Deus está. Onde quer que seja isso. Então, uma das maneiras de ler essa estrutura do Hexateuco é assim. Você pode perceber que tem um desnível. Gênesis 12 a 50, que fala desde da promessa de Abraão até o final da vida de Jacó, ele falando que uma hora Deus ia devolver os seus descendentes para a Terra Prometida. O tema aqui é Terra Prometida. E aqui em Josué 13, 24, eis que eles chegam na Terra Prometida. Né? Mas tem um desnível. Então, a proposta é que a gente, enquanto lê, vai subindo. Vai subindo até chegar na presença de Deus, que é um elemento central aqui, que é Êxodo 33, a teofania. Enquanto aqui a gente vai tendo temas paralelos. Então, o Egito sendo julgado, aqui é Canaã sendo julgada. O êxodo do Egito, aqui é a entrada em Canaã. Aqui é caminhando no deserto. Aqui também caminhando no deserto, mas tem um desnível, que é a renovação da aliança em Deuteronômio. Deuteronômio é só sobre isso. Aqui tem a aliança pactuada. Aqui tem irregulada. Aqui tem regulações da aliança. Aqui tem o santuário planejado, aqui tem o santuário construído. Aliança quebrada, aliança renovada e a presença de Deus no meio.
que a estrutura está querendo dizer para a gente? Que a coisa mais importante desses 6 livros é a presença de Deus. E que isso aqui, essa subida, só pode ser entendida a partir da presença de Deus. Ela só faz sentido, tudo isso só faz sentido com a presença de Deus. De modo que se Deus resolvesse aqui mudar de ideia e falar, não, não vou ficar com vocês, isso aqui não teria sentido nenhum. E aqui, essa descida também, só faz sentido porque Deus está conosco. Estão entendendo? Também tem aí a setinha aqui, ó, tá dizendo da escravidão para a liberdade. Então a gente sai da escravidão. Tem toda uma série de episódios aqui, paralelos, lei do sábado, arquitetura sagrada, até chegar nos ossos de José. Então aqui eu peguei do livro da Mary Douglas, que chama Thinking in Circles. É uma socióloga, antropóloga, que estudou muitas culturas diferentes, culturas primitivas, culturas africanas, literatura chinesa e literatura judaica. E esse livro, Thinking in Circles, é sobre essas estruturas quiasmáticas, essas estruturas circulares, que só fazem sentido dentro desse circular das ideias. A Bíblia é toda escrita nesse sentido. Isaías, Gênesis, os próprios evangelhos, até as cartas de Pedro, você vai encontrar quiasmas. Você já reparou na Bíblia, quando a gente lê, às vezes, algum trecho, que você está lendo uma coisa, depois você lê uma frase que já estava lá atrás, e que foi repetida aqui? Quando isso acontecer, vai observando para ver qual que é a frase do meio. Essa aqui combina com essa. Igual o salmo que a gente olhou. Deixa eu voltar para o salmo. Deus é nosso refúgio. Aqui em cima, Deus é nosso refúgio. Vi que tem 2 frases iguais, vai tentando achar do meio para perceber o que é a coisa mais importante que o autor está querendo dizer para a gente. E aí tenta imaginar como isso é circular, é como se você subir o monte e descer o monte. O monte é onde Deus estiver. Essa é a ideia. Então, o mundo e a vida não são lineares. Não tem caixinhas das coisas. Tem espectros. Esses espectros, a gente às vezes trabalha com eles em caixinhas, em limites, em quadradinhos que a gente estabelece de que isso é amarelo e isso é verde. Mas a gente precisa sempre lembrar que esses limites são arbitrários, são artificiais, eles não existem. E que a gente precisa subvertê-los o tempo todo para lembrar quais são as coisas importantes mesmo. É como se fosse um monte realmente, que a hora que eu subo esse monte eu vejo alguma coisa daqui que eu não via daqui de baixo, e que depois de ter visto o que eu vi aqui em cima, eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. Então eu desço desse monte diferente. É isso que a Bíblia está sempre tentando proporcionar para a gente. A gente é exposto por meio de uma história, a gente é exposto a uma ideia que nos transforma e que depois que eu entendi essa ideia, eu não sou mais o mesmo e nem posso ser. De repente, agora eu olho para o meu passado de forma diferente e eu preciso olhar para o meu futuro de forma diferente. Eu sou outro. E aí eu sou habilitado para lidar com essa
com essa nova realidade, a partir do que eu conheci. Mas isso é constante. Eu estou sempre nesse grande círculo. Não é uma linha que tem um passado, presente e futuro. Não, é mais parecido com as estações. Tem o outono e o inverno, para depois ter a primavera e o verão, para depois ter o outono e o inverno, depois a primavera e o verão. E nesse círculo a gente vai caminhando com Deus e subindo. Subindo no sentido de aprofundando o nosso conhecimento dele, conhecimento de quem ele é, de quem nós somos. Então é um retorno diário às origens do ser. É como se a gente estivesse sempre como um solo fértil para a palavra semear, para brotar na gente, para produzir vida. E aí essa vida vai se renovando e vai crescendo. É circular, não é linear. Tá claro, gente? Eu vou parar a minha apresentação aqui e eu quero ouvir vocês. Bom ver a Vani, saudade. Que legal ver você aqui. Fez sentido, gente, esse pensamento circular? É totalmente diferente do que a gente foi ensinado, porque o Ocidente é muito marcado pela ciência que se propõe a ser linear, que é A mais B igual a C, que tenta fazer um encadeamento lógico das informações. Mas a antiguidade, o mundo antigo não lidava assim. É por isso que a gente pega esses documentos antigos, como a Bíblia, e vai lendo e parece que, puxa, mas de novo isso. É que nem você, por exemplo, lê números. Eu mostrei esse quiasma do Hexateuco todo, que tem essa estrutura dos 6 livros. Mas se você pegar só números, números é um quiasma, ele tem 7 partes, e as 7 são marcadas pela descrição das 12 tribos. Então você está lendo números, tem lá as 12 tribos. Aí você lê, aí tem de novo as 12 tribos. Você fala, mas de novo as 12 tribos? Já não falou lá atrás que tinha as 12? Aí você vai. É porque é outra volta. E aí você vai dar mais outra. E aí você vai dar mais outra. Aí depois você desce mais outra. São 7 vezes que você vai ler as 12 tribos no livro de números. Porque você está subindo um monte e descendo. Essas têm marcações. As estruturas quiasmáticas têm demarcações para você se enxergar, se perceber ali, mapear onde você está nesse monte. Gente, comentários, falei muito. Chega. Ah, agora que eu vi, Eliana, você falou magenta da cor lá, né? Ô Gui, Apocalipse faz essas voltas também, não faz? Sim, Apocalipse tem a estrutura quiasmática e é como se cada episódio tem a sua própria estrutura quiasmática, né? São ciclos de 7. As 7 trombetas, 7 taças, 7 selos. Então é muito muito sofisticado isso, né? É que a gente é bobo, a gente acha que a ciência é muito sofisticada porque consegue, mas essa elaboração literária é muito sofisticada. Então você tem dentro de uma estrutura de quiasma, uma parte dela é outro quiasma. Aí você entra ali é outro, é assim. Por isso que é importante a gente perceber como a narrativa vai conduzindo a gente. Quem está assistindo às aulas de quarta-feira do Conexão viu que a gente tentou ser circular. Então a gente falou do Antigo Testamento todo 4 vezes.
Do começo ao fim, do começo ao fim, do começo ao fim, do começo ao fim. Primeiro com uma perspectiva sei lá do que foi da primeira vez, depois uma perspectiva da aliança, depois uma perspectiva do exílio, depois uma perspectiva do Messias. Mas como é uma coisa só, é uma história só, que se liga na nossa história. Nossa história é uma continuidade daquela história lá. E que, ao mesmo tempo, a gente fala que a revelação de Deus é progressiva. Quando você lê Gênesis 1 a 3, o evangelho está todo ali, né? A gente pecou, vai vir um filho de mulher que vai ser ferido no calcanhar, mas vai esmagar a cabeça da serpente. Está ali o evangelho, mas eu não entendo ainda, né? Que filho é esse? Que história é essa? Como é que a gente vai viver? Então, essa história, ela vai se revelando cada vez mais, até que o autor de Hebreus fala assim: no passado, Deus falou de muitas maneiras por meio dos profetas, mas agora o Cristo, Jesus, que é a revelação da sua glória, o esplendor, né, da sua glória, nos revelou, ele é a exata imagem de Deus. Então, Deus foi se revelando, se revelando, se revelando, até que foi Jesus. Agora a gente começa a descer o monte. Agora, como é que a gente vive a partir de Jesus? Essa própria narrativa é quiasmática. Jesus é o ápice desse quiasma, dessa estrutura. Subimos o monte é Cristo. Como é que a gente vive a partir dele agora? Até os confins do mundo. Essa é a dinâmica. Ô, Guilherme, eu queria que você desse uma dica de como a gente começa, por onde a gente começa a exercitar esse jeito de pensar. Porque você deu um nó, assim, para mim, eu fiquei meio abalado agora, assim. Foi um choque de... Os neurônios fizeram o lado... Subir e descer. O lado esquerdo, o lado direito, agora, aqui do cérebro, deu um tilt aqui. O meu tico e o meu teco aqui estão eletrocutados. Agora, é impressionante como realmente, eu pelo menos, né, a minha vida toda eu pensei desse jeito mesmo, assim, bem linear. E também a questão do departamento lá, das categorias, né? Que realmente é como eu funciono assim na vida, né? Tipo, tenho que colocar tudo em gavetinhas. Homens. E em gavetinhas, né? Setorizar tudo para tentar administrar. Então, eu queria que você desse uma... Eu acho que a gente vai precisar de muito tempo para começar a assimilar, mas, sei lá, desse uma dica de como a gente começar. Não sei se é o pensamento de todos também, eu estou falando por mim. Posso falar? Pois não. Será que não é como a gente vive a nossa vida? São altos e baixos. A nossa vida é circular. Uma hora você está bem, outra hora você passa por uma crise, né? Você vai sempre buscando o Senhor. De alguma forma, a gente vai tendo uma vida com o Senhor. Ela pode ser um pouco linear, mas é pouco, porque o mundo, né? Nós vamos dando voltas nesse mundo. Então, nesse ponto, eu entendo isso que ele fala, mas é muito científico isso, né? Muito intelectual, né? Como que vamos traduzir isso? Mas acho que é a vida, altos e baixos mesmo. Uma hora está tudo certo, a gente obedece a Deus, está tranquilo, tal. Aí, de repente, a gente peca, perde a paz, não encontra, às vezes, as respostas, e assim você
você tem altos e baixos mesmo, não é linear. É a única coisa que eu entendi. É por Eu aí. posso falar uma coisa antes de você, para ver se completa aí? Como eu trabalho com a educação, um conceito novo na educação é esse ensino espiralado, né? Esse circular mesmo. É engraçado você falar que é um conceito novo na educação, né? Pois é. Para mim, pelo menos, né, chegou a mim há pouco tempo. E, assim, tem sido bastante comentado agora com a BNCC, enfim. E aí, isso tem a ver com maturidade da criança. Então, quando a criança tem 3 anos, ela aprende órgãos do corpo, né? Aprende os membros do corpo. Aí ela vai ouvir isso depois aos 6. Depois ela vai ouvir aos 13. E aí, quando ela está na faculdade, enfim. Então, tem a ver com a maturidade. A gente pode dizer que esse processo também tem a ver com com o nosso crescimento espiritual, com a nossa intimidade com Deus. Então, mas mesmo, por exemplo, você falar que a criança vai aprender os órgãos do corpo, você vê como já é um meio termo, né? É tentar encaixar o método cartesiano com uma abordagem mais orgânica. O que é o método cartesiano? Os órgãos do corpo, como se cada órgão fosse independente, né? Então, é um meio termo. O oriental, pelo menos assim, da época de Jesus, se você pedisse para ele um conceito, me fala o que é salvação. Ele vai falar para você, senta aqui que eu vou te contar uma história. Aí ele vai te contar uma história. Por isso Jesus usava parábola. Porque não é um conceito. Porque se eu te der um conceito, a gente é tão fetichista, achando que a gente consegue compreender, achando que a gente tem domínio das coisas se a gente souber conceituar. Na escola é isso. Você vai fazer o trabalho de, sei lá, vai fazer o trabalho de biologia, vai falar sobre o pulmão. Você vai conceituar como é que ele funciona. Porque é assim que a gente aprendeu, que se a gente souber conceituar, se a gente souber explicar, a gente entendeu. Não, para o povo oriental, para você ter dignidade na vida, você precisa ter uma narrativa, ter uma história que vai passar por altos e baixos e mostrar como é que você passou por altos e baixos. Então, é circular. Então, é diferente, muito diferente do que a gente está acostumado. Para falar de salvação, Deus nos deixou a Bíblia. Na Bíblia não tem nenhuma sistematização. Por mais que a gente... Se você for procurar nos livros de teologia, entre os que mais têm destaque são as teologias sistemáticas, que tentam falar, por exemplo, eu sei que o Júlio tem, Felipe deve ter em casa também, eu tenho aqui também. O que é uma teologia sistemática? É tentar sistematizar os temas e falar, bom, o que a Bíblia fala do diabo? Fala que o diabo não sei o quê, fala que não sei o que lá, né? Porque se eu souber explicar, eu domino o assunto. Essa é a fantasia. Mas isso não tem nada a ver com o mundo antigo. No mundo antigo o que é o diabo? Senta aqui, deixa eu te contar uma história. E eu vou te contar uma história. Vou resolver tudo o que é o diabo em uma história? Não, vou precisar de muitas, porque é circular. Vou te contar uma história, amanhã eu te conto outra, depois de amanhã eu te conto mais outra. Você vai caminhando e formando uma compreensão na sua mente do que é isso. Não é um conjunto de palavras que vai te dar o conhecimento do mundo. Mas a gente precisa parar por aqui, porque os jovens estão chegando, e agora a gente tem encontro dos jovens. Eu acho, pai, que o desafio, ou a sugestão é experimentar olhar o mundo nessa perspectiva. Porque isso é a vida, né? É muito mais orgânico, muito mais natural do que o que a gente aprendeu na escola. Então, fique tranquilo, vai ser mais fácil fazer essa reversão do que o contrário.
Obrigada pela aula, viu? Obrigado, Bom fim de Adriana, semana para pela vocês. presença. Deus abençoe. Amém. Tchau. Isso aí, gente. Depois a gente fala mais, a gente continua aprendendo juntos. Obrigado pela presença de vocês. Vani, Obrigada. você. Tchau, Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Obrigada, boa noite. Deus Tchau, abençoe. obrigada. Parar de gravar.